Aqui na capital do país, já vemos evidências de como este mosaico de Megido, belissimamente preservado a Language Not Registered for Generation Anos, no coração do norte de Israel, sob o piso de pedra rachado de uma prisão moderna, guardava algo ancestral. Não ouro, não riquezas, mas uma mensagem enterrada sob séculos de silêncio. Megido, um nome que ressoa com profecias, o próprio lugar que a Bíblia chama de Armagedon, onde o bem e o mal um dia se enfrentarão pela última vez. E ali mesmo, naquele solo, arqueólogos descobriram algo extraordinário. Um mosaico de quase Language Not Registered for Generation Anos com palavras que paralisaram a história. Dedicadas ao Deus Jesus Cristo muito antes de Constantino, antes de concílios ou credos. Isso não era apenas arte. Era uma declaração de que Jesus não era apenas um homem. Ele era divino. Então, o que significa que uma confissão tão ousada estivesse enterrada justamente no local da última grande batalha da Terra, descoberta sob a prisão? O mosaico, aquela prisão de Megido esquecida pelo tempo, é um lugar construído para controle, ordem, rotina, paredes de concreto, portas de aço, um lugar que mantém as pessoas presas. Mas, em Language Not Registered for Generation, algo aconteceu durante uma obra que ninguém esperava. As equipes estavam se preparando para expandir a prisão, apenas lançando as bases. Mas em Israel, antes de cavar, você verifica. Nunca se sabe que história pode estar escondida sob a terra. Então, os arqueólogos chegaram fazendo seu trabalho, esperando encontrar talvez alguma cerâmica da época romana, talvez os restos de uma antiga estrada ou construção. Mas, à medida que removiam as camadas de terra compactada, algo incomum começou a aparecer. Pequenos pedaços de azulejo dispostos em linhas deliberadas. E então, a curva de um mosaico. Não era apenas decoração de piso. Não fazia parte de um banho romano ou de um pátio público. Era diferente. Era sagrado. O que eles haviam descoberto era um espaço de culto cristão oculto. Pequeno, silencioso, esquecido sob séculos de terra. Sem grandes paredes, sem colunas, sem altar. Apenas um piso. Mas contava uma história. A história dos primeiros cristãos que se reuniam em segredo muito antes do cristianismo ser legalizado. Um lugar onde oravam, lembravam-se de Jesus, e talvez até sussurravam hinos, com medo de serem pegos, mas sem querer ficar em silêncio. E aqui está algo que torna tudo ainda mais notável. As pessoas que ajudaram a trazer essa sala antiga à luz não eram todas arqueólogas. Mais de Language Not Registered for Generation detentos de prisões próximas foram trazidos para ajudar na escavação. Esses homens, muitos deles cumprindo pena por crimes graves, tornaram-se parte de algo sagrado. Trabalharam ao lado dos profissionais, removendo cuidadosamente as camadas seculares e descobrindo um dos mais antigos locais de culto cristão já encontrados. Durante 4 anos, eles escavaram peça por peça, dia após dia. Apesar de todas as complicações, da segurança, do cronograma e do clima, eles persistiram. Lentamente, revelaram um mosaico que havia permanecido oculto por quase Language Not Registered for Generation anos. E o lugar onde foi encontrado. Megido. Esse nome pode soar familiar, pois no livro de Apocalipse, Language Not Registered for Generation, também é chamado de Armagedon, o local da batalha final entre o bem e o mal, o lugar onde um dia o céu e a terra colidirão. Imagine, então, uma poderosa declaração de fé enterrada justamente no lugar que as Escrituras dizem que sediará o último grande conflito espiritual do mundo. Seria apenas uma coincidência? Ou talvez estivesse esperando o momento certo para ser vista novamente? E então, no coração daquele mosaico, encontraram a parte mais surpreendente de todas as palavras. Uma mensagem preservada em pedra que atravessa séculos. A inscrição dedicada a Deus Jesus Cristo. Entre as formas e padrões do piso antigo, 3 inscrições gregas foram descobertas. Mas uma delas se destacou. Uma única linha, poucas palavras. Mas carregavam o peso de todo um sistema de crenças. Dizia: o devoto Aquippus ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como memorial. Simples assim. Uma declaração tranquila e clara de quase Language Not Registered for Generation anos atrás. Sem debate, sem hesitação. Jesus não era apenas um grande homem ou um profeta. Ele era chamado de Deus. E isso não foi escrito em uma época de conforto ou segurança.
Foi esculpido em uma época em que ser cristão podia levar à prisão ou pior. Mesmo assim, alguém, provavelmente uma mulher chamada Aptus, ofereceu esse presente com ousadia. A mesa que ela ofereceu, segundo estudiosos, era uma mesa eucarística, um lugar onde a comunidade cristã primitiva compartilhava a comunhão, aquela refeição sagrada, relembrando a última ceia. Não era apenas um encontro social, era adoração. E Jesus não era apenas honrado ali. Ele era adorado. É isso que torna isso tão poderoso. Por anos, argumentou-se que a ideia da divindade de Jesus só surgiu muito mais tarde. Alguns dizem que foi somente no Concílio de Nica, em Language Not Registered for Generation Exist. Mas este piso, esta inscrição, conta uma história diferente. Mostra-nos que a crença em Jesus como Deus já estava profundamente enraizada nos corações de seus seguidores quase um século antes. Não foi imposta pela política. Não foi construída por imperadores. Surgiu do nada, de pessoas como um Septus, que sabiam quem era Jesus e não tinham medo de dizer. E pense na coragem que foi necessária para inscrever essas palavras. Sem proteção, sem prédios de igrejas, sem status legal, apenas fé. E a decisão de deixar um legado que os sobreviveria. E de alguma forma, sobreviveu. Quando olhamos para essa inscrição hoje, é difícil não nos comovermos. Não é apenas história. É um batimento cardíaco congelado na pedra. E quando lemos essas palavras, algo se agita dentro de nós. Quase podemos ouvir os primeiros crentes orando naquele espaço. Vozes suaves, mãos trêmulas, mas corações firmes. E talvez seja por isso que ainda nos fala hoje. Apocalypse Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Pinta um quadro do céu. Toda criatura elevando a voz em louvor àquele que está no trono e ao Cordeiro. Mas aqui mesmo, em um mosaico no chão de Megido, vemos esse louvor já acontecendo silenciosamente, fielmente, muito antes de o mundo estar pronto para entender. É como se o céu e a terra já estivessem cantando em harmonia. Teologia e pedra, o simbolismo do peixe. Quando os arqueólogos finalmente se afastaram e contemplaram a totalidade daquele piso de mosaico, havia um detalhe, pequeno, quase fácil de passar despercebido, que carregava um mundo de significados. Era a forma de um peixe. Para uma visão moderna, poderia parecer um toque decorativo. Talvez até mesmo uma mera referência à cultura pesqueira da região. Cada letra representava uma frase. Jesus Teu Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era uma declaração de fé silenciosa, usada numa época em que declarações públicas podiam levar à prisão ou pior. Naqueles primeiros anos, os crentes muitas vezes tinham que ser cautelosos. Identificar-se publicamente como seguidor de Jesus não era apenas impopular, era perigoso. Então, em vez de falar livremente, eles usavam símbolos. Um simples peixe desenhado na areia, uma marca na parede. Bastava dizer, sou um dos seus. Você não está sozinho. Mas em Megido, eles foram além. Não se limitaram a rabiscar um peixe por acaso. Eles o esculpiram em pedra, bem no chão do seu espaço de culto. Não escondido, não sutil, bem ali, onde todos que entrassem pudessem ver. Esse tipo de coragem diz muito sobre essa comunidade. Eles não estavam apenas sobrevivendo. Estavam enraizados, ousados, profundamente seguros de quem eram e de quem adoravam. E o peixe não carregava apenas um significado secreto. A Bíblia também era rica em ensinamentos bíblicos. Jesus disse a Pedro e André, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esse chamado não foi esquecido. Esses primeiros cristãos se viam como parte dessa mesma missão, compartilhando a mensagem, atraindo outros. E há mais. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, a alimentação dos Language Not Registered for Generation, era sobre mais do que fome. Era sobre aquele que provê, que multiplica o que oferecemos, que transforma o pouco que temos em mais do que suficiente. Para eles, o peixe era uma lembrança da provisão divina, do Deus que viu, cuidou e agiu. Então, quando você vê essa imagem ao lado da inscrição, Deus Jesus Cristo, começa a sentir o peso daquilo em que eles acreditavam. Eles não estavam apenas honrando um mestre. Estavam proclamando o Filho de Deus, seu Salvador, silenciosamente, reverentemente, permanentemente. E tudo isso na forma de um peixe.
Culto cristão primitivo antes de Constantino. Agora, imagine como devia ser entrar naquele espaço de oração no século III. Sem colunas de mármore, sem vitrais, apenas paredes de pedra, um piso de mosaico e a presença silenciosa de pessoas que se reuniram por um único motivo: adorar. Não se tratava de uma igreja pública. Não era um edifício autorizado pelo Estado. Provavelmente fazia parte da casa de alguém ou era um pátio adaptado para uso sagrado. Era modesto, mas era o suficiente. Naquela sala, os fiéis se reuniam para compartilhar a Eucaristia. Eles se lembravam de Jesus, partiam o pão, rezavam e faziam isso sabendo que seus encontros não eram apenas contraculturais, eram ilegais. Mesmo assim, eles vinham. E isso nos revela algo profundo sobre a fé deles. Não era algo que praticavam por ser fácil. Não era algo que herdaram passivamente. Era algo pelo qual estavam dispostos a arriscar tudo. E o que encontramos naquele espaço, naquele chão, naquela inscrição, é uma teologia que está longe de ser incerta. Esses primeiros cristãos não estavam apenas descobrindo no que acreditavam. Eles já haviam decidido. Jesus era divino. Ele era o Salvador. Ele era o único digno de adoração. É algo que nos faz refletir, não é? Em nosso mundo, onde a fé muitas vezes encontra conforto na liberdade, onde a igreja às vezes se mistura à rotina, é fácil esquecer o peso do que ela custou no passado. O que nos leva a uma pergunta, não fácil de responder, mas que vale a pena fazer. Se o risco fosse o mesmo hoje, nos reuniríamos como eles. Gravaríamos nossa crença nos lugares onde vivemos, onde trabalhamos, onde nos encontramos, sabendo o que isso poderia nos custar. Porque foi exatamente isso que eles fizeram. E o que eles deixaram para trás naquele pequeno e tranquilo salão de oração não é apenas história. É um desafio, um testemunho, uma lembrança que destrói o mito de um Jesus divinizado tardiamente. Existe uma história que se conta muito hoje em dia, especialmente em ambientes acadêmicos, documentários e livros populares. É a ideia de que Jesus não era originalmente adorado como Deus, que com o tempo sua reputação cresceu. Histórias se expandiram e séculos depois, líderes poderosos e teólogos decidiram torná-lo divino, principalmente por razões políticas ou de união. É uma teoria organizada, lógica à primeira vista, fácil de repetir, mas o chão de Megiddo conta, de forma silenciosa e firme, outra história. Porque aqui não temos um manuscrito ou uma tradição contestada, mas um fato arqueológico, um mosaico embutido no piso de um espaço de culto cristão, que data de cerca de Language Not Registered for Generation de Pontici. E nele, clara como o dia, está a inscrição dedicada a Deus Jesus Cristo. Não é uma lenda. Não é um floreio poético. É uma declaração simples e direta de adoração oferecida por pessoas comuns muito antes de o Império Romano conceder aos cristãos qualquer tipo de reconhecimento legal. Não foi um bispo ou um imperador que escreveu essas palavras. Foi uma crente local, alguém como uma septus, alguém que deu o que tinha para honrar aquele que ela conhecia como Senhor. E esse é o ponto, isso não foi imposto de cima, não foi forjado em um concílio. Foi vivido, amado e proclamado desde a base. Portanto, quando alguém diz que Jesus se tornou Deus apenas no século IV, as pedras de Megiddo dizem o contrário. E quando Apocalipse Language Not Registered for Generation registra as palavras de Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, não se trata apenas de uma grande frase teológica. É uma verdade que os primeiros cristãos já professavam, não porque alguém lhes tivesse dito para o fazer, mas porque tinham deparado com algo, alguém, que não conseguiam explicar de outra forma. Eucaristia, peixes e o pão da vida. Quando nos afastamos e observamos tudo o que está revelado no mosaico de Megiddo, os peixes, as inscrições, a referência a uma mesa oferecida a Jesus, tudo começa a fazer sentido, revelando algo mais do que mera beleza arqueológica. Estas não são imagens aleatórias, não são declarações isoladas, são partes de uma única história unificada. O peixe não era apenas um sinal secreto, apontava para Jesus como Salvador. A mesa oferecida como memorial não era apenas um móvel, era o coração do culto primitivo. E depois há o contexto, as orações, o próprio espaço,
a reverente dedicação a Deus, a Jesus Cristo. Cada elemento faz parte de uma tapeçaria maior. E quando se seguem os fios, eles levam a algo inconfundível, a pessoa de Jesus vista e adorada como divina. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em João capítulo Language Not Registered for Generation, onde ele diz: Eu sou o pão da vida. Não apenas aquele que dá o pão, mas o próprio pão. Essa passagem, é claro, segue o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Um momento em que Jesus pegou um punhado de pães e alguns peixes e alimentou uma multidão. Mas esse milagre não se tratava apenas de saciar a fome. Não era apenas compaixão. Era revelação. Jesus não estava apenas providenciando alimento. Ele estava revelando quem ele era. E os primeiros cristãos perceberam isso claramente. Eles não separaram o que Jesus fez de quem Jesus era. Aquele que multiplicou os peixes e os pães era o mesmo com quem eles se encontravam na comunhão. O mesmo em quem confiavam como Salvador. O mesmo a quem chamavam de Deus. Ao observarmos esse mosaico, não estamos apenas contemplando uma obra de arte devocional. Estamos diante de uma declaração teológica expressa em azulejos e pedras, esculpida por mãos que sabiam exatamente o que estavam declarando. Não era uma performance. Não era ornamental. Era adoração como confissão. Adoração como identidade. Adoração como teologia. Esta pequena sala de oração em Megido pode não ter tido grandeza, mas, de uma forma silenciosa e poderosa, falou mais alto do que qualquer catedral. Contou a história de Jesus não apenas como lembrado, mas como encontrado, não apenas como mestre ou profeta, mas como o pão da vida, como Deus entre eles. Por que isso importa hoje? Fé, evidências e legado. Tudo isso nos leva a uma pergunta simples, porém importante. Por que isso importa? Por que um antigo mosaico sob uma prisão no norte de Israel deveria significar algo para nós hoje? A resposta é pessoal e profunda. Este mosaico não é apenas uma peça de museu. Não é apenas algo para ser admirado atrás de um vidro. É uma voz do passado. Uma voz que se recusa a ser silenciada. Uma voz que nos diz que os primeiros seguidores de Jesus não estavam confusos. Não estavam hesitantes e não estavam esperando por permissão para crer. Eles já sabiam a quem estavam adorando. E o que eles deixaram para trás é mais do que pedra e símbolo. É evidência. Dá peso aos evangelhos. Confere credibilidade às afirmações da igreja primitiva. Mostra que a teologia que lemos no Novo Testamento não evoluiu lentamente. Ela já estava viva, já era vivida, já era honrada em lugares escondidos como Megido. Para os crentes de hoje, isso deveria ser incrivelmente encorajador, porque significa que nossa fé não se baseia em lendas ou folclore. Ela está enraizada na história, em testemunhos, na verdade esculpida não apenas nas Escrituras, mas na pedra. E para aqueles que permanecem céticos, que se perguntam se a crença em Jesus como Deus foi algo inventado muito mais tarde por razões políticas ou institucionais, esse mosaico apresenta um desafio silencioso, porém inabalável. Se Jesus não era visto como divino desde o início, por que seus primeiros seguidores incorporaram essa crença nos próprios alicerces de seus locais de culto? Por que correr tal risco? Por que fazer uma afirmação tão ousada, a menos que já fosse profundamente, inegavelmente real para eles? Em um mundo que muitas vezes se torna mais cínico, mais desdenhoso e até hostil à fé, essa descoberta traz uma espécie de resistência silenciosa. Ela nos lembra que a verdade nem sempre está na superfície. Às vezes, ela se esconde no subsolo. Às vezes sobrevive nos cantos mais tranquilos, mas sempre persiste. E agora que foi desenterrada, está falando novamente. As pedras sob Megido contaram sua história. Elas nos mostraram a ousadia da fé primitiva, a clareza da adoração primitiva e a verdade eterna de quem Jesus é. E talvez, apenas talvez, essa história tenha vindo à tona novamente, porque é necessária agora mais do que nunca.